Boa noite a todos, né? Que as primeiras palavras sejam sempre de agradecimento a Deus Pai Todo-Poderoso, que Ele que nos permite estar aqui, não só nas segundas e quintas, mas é Ele que permite estarmos presentes aqui na terra todos os dias. Depois também agradecer ao Mestre amado e os espíritos amigos, trabalhadores do Cantinho do Cimelo, que certamente está trabalhando com todos vocês, de acordo com cada um das suas necessidades físicas ou espirituais. Eu convido para a leitura preparatória Andréa. Dificuldades. Por que torturastes a tua mente? Por que lamentares por alguns bens que deixastes de receber? Por que te revoltares com as dificuldades da vida? Paciência, humildade e perseverança na luta são necessidades primordiais para que possas encontrar a paz que deseja a tua alma sempre aflita. Não te revoltes, assim, quando nem todos os teus desejos são satisfeitos. Nem sempre aquilo que mais desejas seria para o teu bem. Aceita com humildade todo o cálice de amarguras que a vida te ofereça. Aceita sem revolta, mas luta por vencer todos os obstáculos que surgirem no teu caminho terreno, no teu caminhar terreno. Gostarias que tudo fosse mais fácil. Gostarias que teus menores problemas fossem solucionados com rapidez. No entanto, é preciso que surjam dificuldades, que surjam problemas para que te esforces e aprendas a resolvê-los, tornando-te assim mais forte diante das lutas. É preciso que surjam dores para aprenderes no sofrimento a necessidade de burilar-te interiormente, modificando as tuas atitudes diante da vida. É preciso que surjam contrariedades para que consigas vencer o orgulho e aprendas a conquistar um pouco mais de humildade e paciência. É preciso lutar, é preciso viver. Não há vida fácil e inconsequente das alegrias passageiras e fúteis, mas uma vida de muito trabalho, de muita luta e também de muitas renúncias. Só assim crescerás, só assim te libertarás das tuas imperfeições, para que a paz interior que buscas possas finalmente encontrar. Se tudo fosse fácil, meu irmão, que mérito terias? Assim seja. Eu convido para a prece inicial nossa irmã Gilza. Boa noite a todos. Que a paz de nosso grande mestre esteja sempre com todos nós. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai o viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre as montanhas.
nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dar-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Obrigada a todos, encarnados e desencarnados. Eu convido para a leitura do Evangelho, Luzimari. Boa noite, que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje nós vamos fazer a leitura da parábola do semeador, que vai ser o tema da palestra de hoje. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, e todo o povo, estando na margem, e lhe disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia, saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo-se erguido, em seguida a queimou. E como não tinha raízes, secou. Outra parte caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos, rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Bom, gente, o Cantinho está recebendo nessa noite a irmã Luzimari com o tema Parábola do Semeador. Então, que os bons espíritos possam vos inspirar. Eu gosto muito de sentir a participação de vocês. Isso é o que vocês fornecem energia ao expositor. Então, na verdade, nós estamos aqui para uma troca, tá? A gente traz um conteúdo que serve de reflexão para todos nós. E o mais importante é que a gente saia daqui assimilando um pouquinho da mensagem de Jesus. Quando Jesus, então, falava essa parábola, e vocês lembram da leitura agora, que estava ele, saiu de sua casa e as pessoas o seguiam. Era sempre assim. Quando Jesus saía, os seguidores o acompanhavam. E quando ele viu que tinha uma boa quantidade de pessoas à margem do lago, ele precisava falar para aquelas pessoas, dar a mensagem. E ele disse que veio para trazer a mensagem do Pai. E quem é o Pai? A quem Jesus se referia quando ele falava do Pai? A Deus, não é? Então, Deus, Pai de Jesus e Pai de todos nós. Então, Jesus é nosso irmão. Então, o que é que ele fez? Para que as pessoas o ouvissem e para que as pessoas também o vissem, ele subiu no barco, sentou-se na proa do barco
e falava para as pessoas à margem do lago. Então está ali, Jesus sentado falando para as pessoas. E aí ele fala exatamente essa parábola. O que é uma parábola? É uma história que traz uma mensagem. E as mensagens de Jesus, ela se referia ao espírito e não à matéria. Então, ele falava de forma que as pessoas pudessem entender, mas o que ele queria era que a gente conhecesse o espírito. E o que é que ele diz nessa parábola? Nesse mesmo dia, Jesus saiu de sua casa, aquilo que a gente acabou de dizer. Ficou em pé à margem do rio e começou a falar para as pessoas. E ele diz assim: eis que o semeador saiu a semear. Quem vocês acham que poderia ser esse semeador? O próprio Jesus. Claro que ele não fala dele, mas ele conta uma história que a gente vai ver que o sentido dela é que o semeador era ele. Ele estava ali para semear a mensagem do Pai. E ele queria que as pessoas entendessem isso. Mas nem todos estavam prontos para entender. Alguns conseguiriam, sim. Aqueles que já estavam prontos para ouvir, disse Jesus em outro momento. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja, aqueles que estão preparados para ouvir a sua palavra e entender. E isso ia depender da condição evolutiva do espírito. Assim continua sendo até hoje. Quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala de Deus, algumas pessoas entendem, outras não querem nem sequer ouvir. Fazem ouvido moco, né? Aquele que entrou e saiu, não dá a mínima importância. Era assim também aquele tempo de Jesus. Então, Jesus era esse semeador. E ele diz que o semeador saiu a semear, e quando semeava, parte dessa semente caiu no caminho. Todos nós conhecemos o caminho, e vocês conhecem até mais do que quem mora na cidade. Que quando a gente pega um terreno baldio para cortar caminho, o que é que acontece? Que todo mundo passa por aquele mesmo caminho, nasce capim ali, o mato vai, não é? Então, o que é que acontece? Fica só a estrada de chão, os matos à margem. Então, se você semear ali, a semente que cair naquele caminho vai brotar? Não. Aquele caminho está pisado, duro, ressequido. Então, nenhuma semente vai germinar. Então, Jesus dizia, o semeador saiu a semear, algumas sementes caíram no caminho e essas não germinaram. Os passarinhos vinham, né? Que ele diz, e vieram as aves e comeram-na, porque ela não saía da superfície da terra. A terra estava dura, então não tinha como aquela semente brotar. Mas ele continua dizendo, uma outra quantidade caiu entre as pedras. E entre pedras, quem já viu um terreno bem pedregoso, assim, final de construção, quando fica aquele resto de brita, né? Então, tem a brita, mas entre as pedras vai ter um pouquinho de areia, não tem? Se você jogar uma semente ali, aquela areia ali, ela está mais removível. Foi resto de uma construção, vai brotar alguma coisa. Alguma semente ali brota, mas ela não perdura muito tempo. Por quê? Porque as raízes são pequenas. Aí o que ele diz? Vem
a terra não estava muito profunda, e aí vem o sol, e o que é que o sol faz? Seca, porque ela não tem raízes, ela não tem de onde sugar o alimento, a água, então ela vai secar com o calor do sol. Depois ele diz, uma outra parte caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as sementes que germinaram. Quem não já ouviu isso? Não é? A gente planta e depois você vai, bota no jardim, faz, eu quero que nasça aqui algumas flores, 11 horas, alguma coisa, mas se você não limpar o terreno, se você não estiver tirando aqueles matinhos que vão crescendo, uns sufocam os outros. Então ele disse que os espinheiros sufocaram as plantinhas, as sementes que estavam germinando. E aí elas também morreram. Mas algumas vão cair em terra fértil. E se a terra é fértil, a semente germina e brota. E aquelas que brotarem, quando você planta alguma espécie de frutas, por exemplo, umas vão dar muitas frutas, outras vão dar menos e outras vão dar ainda menos. Não é assim? Se a dona de casa pega uma sementezinha de pimenta e planta naquele vasinho pequeno, o que é que acontece? Você vai na casa da vizinha, como está linda a sua pimenteira, chega a estar caindo os galhos pesados, com aquelas pimentas coloridas, bonitas. Você vai na outra, que foi a mesma semente, e ao invés de ser, de fulana ali deu tanta pimenta, a sua deu pouco. E vai numa outra amiga, que também comprou da mesma semente, e nem uma pimentinha deu. Então, trazendo agora a história do semeador para as nossas vidas, sendo Jesus o semeador, o que era que ele queria dizer? Nós dissemos no início, vocês responderam, que a semente que ele queria semear eram os ensinamentos do Pai. Não foi isso que ele disse? Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então ele veio ensinar aquilo que o Pai desejava e ainda deseja que a humanidade conheça. Nós precisamos conhecer, hoje, todo mundo aqui já estudando a doutrina espírita, nós precisamos conhecer as leis divinas. Quem sabe dizer uma das leis divinas? Só quero uma. Qual Certo. Como lei, no livro dos Espíritos, ela está como? A lei de amor e de justiça. Essa foi a maior das leis. É a maior das leis. Claro que tem outras leis, mas o objetivo das outras leis é nos conduzir à lei de amor e de justiça, né? De caridade e de justiça. Então Jesus queria isso, semear entre nós as leis de Deus. E aí, se nós somos então, Jesus vem a semear as leis, vai semear em que terreno? Qual o terreno que ele utilizaria? Vamos fazendo agora uma comparação da parábola conosco. Então assim, Jesus veio para semear a lei de amor. Onde que ele vai semear a lei de amor? Entre os irmãos. E sendo um irmão, onde que ele vai semear a lei de amor? Onde que você tem que estar com essa lei? Dentro do nosso coração, na nossa consciência, onde estão todas as leis. Todas as leis estão na consciência humana,
apenas esperando o momento de germinar. Por isso que a gente diz que todos nós, seres humanos, hoje, se você imaginar o ser mais, que você possa dizer assim, o mais ignorante, o mais perverso dos homens, ele vai ter a lei de Deus na sua consciência? Vai. Ela está apenas como uma semente que você guarda no armário e essa semente não brota, porque ela está guardada no armário. Ela só vai fecundar na hora que você jogar num terreno fértil, né? Então, assim, Jesus queria semear a lei de amor em nossos corações. Mas o que acontece? Se eu perguntasse a vocês hoje, em qual desses terrenos vocês se identificam? Naquele caminho onde a semente cai e os pássaros vêm, bicam e comem a semente? Vocês se acham um terreno pedregoso, onde a semente começa a germinar, mas o sol vem e seca? Nós nos achamos como aquele terreno onde cresce a semente, começa a germinar, mas também o espinho vem e sufoca? Ou nós já temos um terreno muito fértil, onde esse amor vai brotar, vai se desenvolver e vai dar 100, 60 ou 30? Como é? Eu estou aqui para a gente começar a refletir, para a gente trabalhar o autoconhecimento e para a gente saber como nós estamos recebendo os ensinamentos de Jesus. O que é que esse ensinamento está fazendo em nossas vidas? Como nós estamos utilizando aquilo que nós aprendemos na casa espírita, aquilo que nós aprendemos no Evangelho? É só para a gente ouvir? Vocês acham? Vocês acham que Jesus quer apenas que vocês adentrem essa casa limpa, arrumada, bonita, e depois saiam vazios? É isso? Ou vieram apenas para tomar o passe, beber o copinho de água fluidificada? Depois essa água, quando chegar lá fora, vocês nem se lembram mais do passe da água, qual a ação deles no seu corpo, no seu espírito? Por que é que estamos aqui? O que é que nós queremos? A quem estamos buscando? E por que estamos buscando? Não é? Então a gente tem que pensar. A gente tem que saber porque saímos de casa hoje. Porque nós saímos de Aracaju para vir até aqui. Porque vocês saíram das suas casas, deixaram suas famílias e vieram até aqui. O que é que nós estamos querendo? Jesus quer nos fazer pensar. Então, nós precisamos ouvir Jesus, sentir Jesus e refletir Jesus em nossas vidas. Daí que esse semeador, que deixou que a semente caísse naquele terreno árido, aquele caminho que todo mundo pisa e nada cresce, assim são as palavras de Jesus em nossos corações. Quantas pessoas já adentraram a esta casa e saíram do mesmo jeito que entrou? Nada tocou. Quantas pessoas caminharam, vieram uma semana, 2, 3, na quarta já chegou no fim da palestra, na sexta, não sei se eu vou, se eu não vou, pulou a sexta, veio na sétima e desapareceu. Onde a semente que Jesus saiu a semear, nada resultou. Porque quando ele chegou ali na esquina, encontrou o amigo, rapaz, tá
está perdendo seu tempo, não? Vai para lá fazer o quê mesmo? Palestras, ouvir palestra. Pai, vamos ali tomar um açaí. É açaí, Luiz? Vamos ali comer alguma coisa? Rapaz, dia de quinta-feira a gente tem um programa tal na TV. Então, assim, qualquer coisa tira a atenção desse indivíduo. Aquele terreno árido, nada consegue germinar. Vocês conhecem gente assim? Todos nós conhecemos. Eu poderia até dizer que todos nós já fomos esse terreno. Quantas vezes recebemos convite para ir à casa espírita, para ir à igreja, para ir a um templo evangélico, e a gente nunca se interessou. Eu não. Até que um dia a dor bateu a porta e a gente disse, eu tenho que procurar alguma coisa, minha vida não está legal. E aí a gente vem. Então todos nós, em algum momento, tivemos um terreno árido assim. Se não nesta vida, em vidas passadas. Os ensinamentos de Jesus já fazem 2000 anos. E todos nós já os ouvimos em outras vidas. Agora estamos aqui. Estamos ouvindo de novo e querendo aprender. Mas nada disso é novidade para nós. Já faz tempo que Jesus vem repetindo a mesma mensagem e a gente ainda não aprendeu. Mas um outro terreno era aquele terreno onde as sementes caíam, né? E tinha muita pedra. E aí a areia era superficial. A semente não conseguia lançar as raízes mais profundas. E o sol veio e queimava. Quantas pessoas chegam aqui na casa espírita e dizem assim, olha, Gilson, eu quero trabalhar. Não, dessa vez eu vim para ficar, pode me dar um serviço, diga o que é que você quer que eu faça. E às vezes a gente realmente abre a porta, coloca para fazer uma atividade, mas depois de um mês ele começa a faltar, ou ela começa a faltar. Olha, hoje eu não vou porque o menino está chorando, hoje eu não vou porque amanhã eu tenho que preparar o almoço de amanhã, porque amanhã eu vou chegar tarde. Então está sempre arranjando uma desculpa. Até que a semente conseguiu, durante um mês, durante 6 meses, ela conseguiu vir para a evangelização, ela conseguiu vir para o trabalho do passe, ela conseguiu encher os copinhos da água fluidificada, estava frequentando direitinho, você estava até, nossa, essa menina é boa, vai tranquilo, aqui na casa vai ser uma trabalhadora de mão cheia. Quando você pensa que ela está firme, ela desaparece. Passa-se alguns meses, você encontra lá no mercadinho ou no shopping, e aí, menina, cadê você? Não, é porque assim, sabe, eu agora tenho aula tal dia e tal, aí começa a justificar. Então, os prazeres da vida, as atividades do mundo lá fora, nos convida, e elas são mais importantes do que a mensagem de Jesus. Ainda pensamos assim, que tudo lá fora é mais interessante e mais importante do que a mensagem do Mestre. Não é assim que a gente pensa de vez em quando? Não sei se eu vou para casa, não sei se eu vou para o centro, não sei se eu vou para a evangelização, não sei se eu vou para a meditação, ou se eu vou para o show que vai ter, ou se eu vou para tal lugar, ou se eu vou para o cinema. Então assim, a gente sempre coloca numa balança, e a balança que sai ganhando são as atrações do mundo, os prazeres da vida lá fora. Mas as necessidades da alma, as necessidades do espírito vão ficando para depois. Então, esse é o terreno pedregoso, que ela até conseguiu
cresceu um pouquinho, você diz, opa, está nascendo, que bom, maravilha. Mas depois, quando você chega no outro dia, o sol bateu e ela murchou e ela secou. O outro terreno seria aquele terreno, os espinheiros, que vai florescer, né? Ela vai germinar, mas outras plantas, outras coisas estão crescendo e os espinheiros crescem mais. E eles então sufocam a sementezinha frágil que é a nossa, porque o nosso amor é muito frágil. Vocês já perceberam isso? A gente ama, não ama? Eu tenho certeza que todo mundo aqui ama. A semente do amor já germinou em todos nós. Não tem ninguém aqui que não ame. Mas alguns dizem assim, eu amo o sangue do meu sangue. Quem é o sangue do meu sangue? A família corporal, né? Aquela que está dentro do quadradinho da família. Essa é a nossa família. Então, a esses eu amo. Mas você não ama os amigos? Não, os amigos são importantes, mas não vou dizer que amo meus amigos. Não vou dizer que eu amo fulano de tal. Então, assim, a gente aprende a amar só aqueles que fazem parte do nosso círculo familiar. Aqueles que estão mais pertinho da gente. Não é assim? Ou não é? Para vocês é diferente? Vocês já evoluíram mais? Eu acho que vocês já evoluíram mais. Pelas carinhas de vocês, parece que vocês já amam todo mundo, como Jesus ensina, né? Para a gente amar uns aos outros. E parece que aqui em Itabaiana o amor reina, Luiz. Vamos fazer mudança para cá? Eu acho que a gente vem para cá. Vamos arranjar uma casinha aí, tá? Então, nosso amor é frágil. Qual é o maior amor que nós conhecemos aqui na Terra? O que vocês acham? O amor de mãe, muito bem. O amor de mãe é tido para nós que vivemos nesse planeta Terra, num momento de provas e expiações, é o maior amor. É aquela que dá a vida pelo seu filho. Concordo plenamente. Mas vocês já ouviram alguma mãe dizer assim? Eu já disse, se ele casar com aquela mulher, esqueça que tem mãe. Já ouviram isso? Que amor é esse? Olha a fragilidade do nosso amor. Ela é quem sabe. Se ela for embora, se ela for estudar fora, lavo as minhas mãos. Que amor é esse? Veja como é frágil o nosso amor. O nosso amor é assim, como essa semente que cai entre os espinheiros. Bastou que alguém se aproximasse, sua filha ou seu filho se mostrasse apaixonado, e aquela coisa que o envolve são os espinheiros. E aí vem, e aquela sementezinha do amor que a mãe tinha, sim, agora ela é mais importante que eu? Eu que carreguei 9 meses aqui na barriga, eu que perdi noites, né? Doente, eu perdi as minhas noites com ele, eu que amamentei, que cuidei, que lavei fralda. E agora vem uma qualquer, e ele se bandeia todo para o outro lado. Então, são os espinheiros que sufocam o nosso amor, porque o nosso amor é muito frágil. Mas os homens estão rindo das mulheres. Mas sabe aqueles pais que dizem assim, eu queria que ele viesse trabalhar comigo aqui na loja. Se ele não vier trabalhar comigo, esqueça, né? Então o filho tem que seguir aquilo que o pai quer. Ele constrói a vida dele pensando que o filho tem que seguir os seus passos. Esquece que o filho é um espírito independente, com o livre arbítrio que Deus deu a cada um de nós para decidir sobre as nossas vidas. Porque cada um de nós temos um projeto reencarnatório. O fato de eu vir naquela família não significa
que o meu projeto seja o do meu pai ou da minha mãe. O meu projeto de vida é diferente. E é por isso que a gente vê uma pessoa se deixar a família para ir para um convento, uma mulher, antigamente se deixava muito, a mulher optava para ir ser freira e deixava a família. Um homem deixava a família para ir ser padre, seguia. Outros seguem, né, caminhadas completamente diferentes dos seus pais. Isso não justifica que a gente deixe de amar os nossos filhos. Mas a gente precisa aprender a respeitar a caminhada dos nossos filhos, ainda que ela nos pareça que não é a melhor. Para nós, para ele é. É nela que ele vai aprender. Talvez com a dor, mas a dor é reeducativa. É a dor que burila o espírito. Então, muitas vezes os nossos filhos que nós amamos, que cuidamos, que defendemos tanto, precisa passar pelas perdas, pelas dores, para crescerem, para se tornarem conscientes e definirem as suas escolhas. Precisamos, pais, mães, respeitar os nossos filhos. Queria falar alguma coisa? Ouvi alguma voz? Ou foram os espíritos aqui falando? Mas tem aquela semente, eu já não sei mais nem onde estou por aqui, estou mexendo aqui sem precisar. Mas tem aquela semente que caiu no terreno fértil. E agora vamos ver, eu vou olhar as carinhas aqui e vou dizer qual coraçãozinho está fértil. Que já assimilou os ensinamentos de Jesus. Que já tem a lei de amor florescendo na consciência e no coração. Aquela semente que pode dar 100, uma dá 100, uma dá 60 ou dá 30. Quem dedica 100 horas por mês à casa espírita, ao trabalho com Jesus? Gente, um dia tem 24 horas. A semana tem quantas horas? Cadê os matemáticos? Cadê cabeça jovem aí? Boa de matemática, cadê? Então, 7 vezes 24, quanto vai dar? Ei? Então, uma semana, 4 semanas, quase 100 tanto. E a gente não consegue dedicar 100 horas a Jesus? Não? No trabalho da evangelização, na distribuição de sopa, no trabalho doutrinário, no trabalho mediúnico, na assistência espiritual de cura. A gente não consegue fazer 100 horas? Não. Então, será que nós somos daquela semente que dá 60? Quem já consegue dar 60 horas aqui de trabalho por semana? Também não? Tá muito, né? Mas 30 horas por semana. Já consegue? Que maravilha! Vamos até palma para ela. Já consegue dar 30 horas por semana para Jesus, né? Então, é isso que Jesus quer. Que a semente que Ele veio a semear germine em nós e que dê frutos. E quais são esses frutos, minha gente? Quais são os frutos que o amor pode dar? Vamos lá, agora é hora de vocês pensarem, eu não vou falar mais não. Quais os frutos que o amor pode dar? Vixe Maria, vai, não, só tudo não agora, deixa para os outros um pouquinho. Então vamos lá, ele já falou ali, 3 ou 4. Quem diria mais? Paciência, que mais? Generosidade, que bom, que mais? Valorização da vida, maravilha. Que mais?
resignação, que é que o amor pode dar a gente mais. Aceitação. O amor perdoa? Ou o amor não perdoa para vocês? O amor perdoa. O amor tem compaixão. Respeito ao próximo é a base de tudo, né? Que mais? Humildade. Humildade, eu acho que é assim, o respeito é a base, humildade é o fim. Porque quem verdadeiramente ama é verdadeiramente humilde. Por isso que a gente está distante desse amor, porque nós não somos suficientemente humildes. Já perceberam? Eu gosto. Ah, minha filha, mas me fez um tiquinho assim, me traiu uma vez, soube que falou mal de mim, acabou-se. Então isso não é amor, gente. O amor perdoa, vocês não disseram isso? O amor é paciente, o amor é indulgente, o amor compreende, o amor respeita. Ora, e se eu digo que a pessoa que eu amo, se ela um dia me negar alguma coisa, eu não quero mais saber dela, então isso não é amor. Perceberam por que a gente tem tanta dificuldade de seguir Jesus? Porque é difícil para nós arrancar de nós o orgulho. E o Evangelho diz, na doutrina espírita, que o orgulho e o egoísmo é o mal da humanidade. A gente usa máscaras para ser aceito na sociedade. A gente bota a máscara de humildes, a gente bota a máscara de amigos, a gente bota a máscara de cristãos, porque quando a gente adentra aquela porta, deixamos o homem velho lá fora, né? A nossa realidade, para entrar aqui, todo mundo com cara de bonzinho, de espírita, o homem de bem. Mas quando saímos lá fora, esquecemos do ambiente em que estávamos, pessoas diferentes, comportamentos diferentes. Nós vivemos assim, oscilando, uma hora cristãos, outra hora o homem do mundo, o homem materialista, o homem que briga por um centavo, um homem que vai lá e enfia a mão no rosto do outro porque ele não tinha 10 centavos de troco para dar. Um homem que chega na fila e alguém passou na frente e ele dá-lhe um empurrãozinho assim e toma o seu lugar. Então, nós aqui nos comportamos de uma forma. Lá fora, a gente se comporta de outra. Mas o olhar de Deus não faz diferença. Ele vai nos ver como nós realmente somos. Não adianta aqui a gente estar com carinha de santo. Não adianta aqui a gente chegar, baixar a cabeça e ficar aqui em oração dos lábios para fora. Porque Deus nos conhece. E nos conhece em profundidade. Por isso as nossas máscaras para Deus não têm sentido. E por isso que a lei de justiça, ela nos surpreende de vez em quando. E a gente diz assim, mas fulana, lá do centro, que vivia distribuindo sopa, que saía de noite para agasalhar aqueles que estavam na rua, que se dedicou tanto àquela casa espírita, está passando por esse sofrimento. Porque a lei de justiça, ela nos vê com toda a bagagem que nós trazemos. O homem de antes, o homem velho, cheio de imperfeições, e o homem de hoje, que está lutando, porque nós estamos lutando para poder renovar o nosso espírito. Eu sei, da luta de cada um. Quantas vezes a gente não quer ferir,
mas quando menos espera, já saiu a palavra. Quando a gente olha para o nosso filho, ele diz alguma coisa e a gente imediatamente tem uma resposta dura, fria, seca, irresponsável, magoando, ferindo, muitas vezes criando lesões na alma que os nossos filhos carregam por muito tempo. Nós estamos vendo, estamos encerrando um mês que foi dedicado, ao estudo e ao alerta. Eu não gostaria de dizer para o suicídio, mas que a gente valorize a vida. Mas muitos dos nossos irmãos que sofrem, que estão passando por depressão, que estão com fobias, que estão buscando as casas espíritas, os consultórios de psicólogos, de médicos, atrás de medicação, estão sofrendo porque não encontram dentro do lar a compreensão, o perdão, o olhar generoso que vocês citaram aqui, como frutos do amor. E nós sabemos que pai e mãe amam seus filhos, mas nós não aprendemos a amar os nossos filhos. Eis a questão. Nós amamos, mas não aprendemos a amar os nossos filhos como Jesus nos ensinou, fazendo a eles o que quereria que eles nos fizessem, respeitando-os, seja no seu direcionamento profissional, nas suas escolhas de vida, nas suas relações afetivas, na sua sexualidade, nas suas mais diversas opções. Nós precisamos aprender a ver ele como o Espírito que tem e que traz experiências de vidas passadas, que não foi modelado por nós. Nós demos e oferecemos a ele um corpo físico, orgânico, porque é isso que a gente gera. O que nós geramos é um feto. O Espírito, quem cria o Espírito, gente? Deus. O Espírito não foi criado por nós. E se aquele corpo, o corpo do nosso filho, é habitado por um Espírito, que não fomos nós que criamos, mas foi Deus quem criou, nós precisamos respeitá-lo. É nosso irmão, é filho de Deus, e toda obra de Deus deve ser respeitada e amada. Ou vocês não entendem assim? O que é que a gente diz para a natureza? Vamos amar a natureza? As pessoas hoje, vamos amar e respeitar os animais. E tem gente que se mata por um animal, tem gente que dá a sua própria vida, se joga no rio para salvar um cachorrinho que está se afogando. Nas enchentes em São Paulo, quantos casos a gente vê de pessoas que se arriscam para salvar o animal. Vimos naquela tragédia lá da de Brumadinho, salvar um animal, não foi? Eu não me lembro se era um boi ou era um cavalo, Mas assim, a gente está fazendo isso pelos animais, está fazendo isso pela natureza, está fazendo isso pelas florestas, e não estamos fazendo pelo nosso semelhante mais próximo, que está pertinho de nós, a nossa família, os nossos filhos. Vamos repensar, vamos refletir, vamos aprender a olhar os nossos irmãos, os nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, como o Espírito aprendiz, que somos também aprendizes. E como aprendizes, passamos por provas, e precisamos, e erramos e acertamos. Todo mundo aqui estudou, alguns ainda estudam, e quando vai para uma prova, por mais que ele tenha estudado, ele tem um risco
Ele pode acertar ou errar uma questão. E às vezes até sabe a questão, mas na hora dá um branco, risca o lugar onde não é, entende errado, né? O enunciado da questão. Nem sempre tiramos 10. Como vamos exigir dos nossos filhos que eles tirem 10 na prova da vida? Se nem nós temos essas notas tão boas assim, será que nós somos filhos nota 10? Nós somos irmãos nota 10? Nós somos pais, mães nota 10? Não. Se quiser e tiver coragem, pergunte ao seu filho: filho, como era que você gostaria que fosse seu pai? O que é que você acha que seu pai precisa mudar? Tenha coragem. Dê essa liberdade ao seu filho de dizer o que a gente precisa mudar. Mas se prepare para ouvir. Se prepare para ouvir, para entender, compreender, ser paciente, indulgente, perdoar. Porque ele vai dizer tudo que você nunca imaginou que seu filho enxergava em você. Porque nós achamos que os nossos filhos só enxergam a nossa luz. Mas eles enxergam também o nosso lado sombra. E vocês acham que nós não temos lado sombra? Olha o tempo. Nós não temos lado sombra? Temos, não temos? Pois o outro enxerga a nossa sombra. E não é por enxergar a nossa sombra que ele é nosso inimigo, não. Chico Xavier dizia que esses são os nossos amigos, porque eles indicam onde nós precisamos melhorar. E o outro que só vê a luz: ai, mas você é tão bonzinho, você é tão generoso, eu admiro tanto você, um excelente pai, um excelente filho, um excelente marido, não está lhe ajudando em nada, a não ser a aumentar a sua vaidade, o seu orgulho, e a achar que pode olhar sua mãe, seus irmãos, seus filhos, sua esposa, de cima para baixo, porque alguém te disse que você é o melhor pai, é o melhor marido, é o maior. Então assim, eleva o nosso ego, alimenta o nosso orgulho, a nossa vaidade. Isso não nos ajuda. Nós precisamos de alguém que tenha coragem de dizer o que é que eu preciso mudar. Isso Jesus veio fazer com a gente. Ele nos mostrou o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar ao Pai se não for por mim. Se não me seguir, se não seguir os meus ensinamentos, se não me tiver como modelo, não chegarão à felicidade, não chegarão a Deus. Portanto, que nós possamos estudar o Evangelho, não é ler. O Evangelho não é para ser lido como obrigação, como um livro de cabeceira para dar sono. Porque tem gente que bota o Evangelho do lado da cabeceira: estou sem sono, aí abre o Evangelho, começa a ler um pedacinho, o sono chega, larga lá o Evangelho e vai dormir. Ele não substitui diazepam, não substitui amitriptilina, não substitui Rivotril. O Evangelho é para ser estudado, refletido e introjetado, para mudar esse espírito imperfeito que nós somos. Nós, estou falando nós. Nós somos espíritos imperfeitos, mas temos a graça de Deus que nos permitiu aprimorar-se até chegarmos à perfeição. Só depende de nós. Então, que Deus nos abençoe, que saiamos daqui hoje levando essa mensagem do semeador para as nossas almas e cuidando do nosso terreno. Se o nosso terreno é árido, se é pedregoso, se está cheio de espinhos ou se é fértil. Se é fértil, a gente precisa de vez em quando estar ali removendo, né? E readubando de vez em quando.
Se é pedregoso, a gente pode usar, ó, como é que chama aquele que tem uns dentinhos assim? Tirar as pedras, o gadanho, não é? Para limpar o terreno, para que floresça o amor. Se é espinho, a gente também pode tirar os espinhos. Dói de vez em quando uma dorzinha, mas a gente consegue, para que o amor floresça em nossas vidas. Porque o amor é o caminho. Só podemos ser felizes através do amor. E que Deus nos abençoe. Lúcio, o cantinho agradece pelo seu tempo, pela sua predisposição de estar aqui conversando conosco e que os bons espíritos possam te acompanhar até a tua casa. Bom, gente, eu convido para a prece final a irmã Ilza. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, estamos agradecidos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma noite nesse banquete, podendo assim, Senhor, participar, que possamos levar todos esse conhecimento para pôr em prática no nosso dia a dia. Que esse Deus de luz e de paz possa nos iluminar e nos levar até os nossos lares, que esses ensinamentos seja praticado em todos os ambientes que nós estivermos. Ó Cristo, Senhor meu, vindo dos altos céus, guarda os que em Ti confiam, bem junto a Ti, meu Deus. Eu acredito que o Cristo abre sempre caminhos, onde antes não havia caminhos. Eu creio nessas palavras, Senhor, e de mim nada posso, mas o Cristo que habita em mim, tudo pode, tudo realiza em nossas vidas, que assim seja.